Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Deus, o Senhor é o Espírito que nos ensina o que dizer, Pai, o que dizer. Pai, o Senhor é a Trindade, Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus, fala conosco essa noite, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje o tema é honrar o Espírito Santo. Nós falamos aqui no capítulo 12 de Lucas, já 2 sermões. O primeiro nós falamos sobre honrar a Deus. E no versículo 5, Jesus fala que ele mostraria a quem nós deveríamos temer, né? Aquele que pode, além de matar o corpo, lançar no inferno. E esse é o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor nosso Deus. E Ele é soberano, Ele é digno, nós entendemos isso. Que nós não devemos temer homens, e sim temer a Ele, que pode lançar no inferno. E Ele termina falando que nós somos muito valiosos, nós valemos muito mais que pardais. E isso é muito interessante, muito importante para a nossa reflexão. Depois nós falamos sobre honrar a Jesus Cristo. Jesus falou que nós devemos confessá-lo diante dos homens. E nós entendemos que confessar Jesus Cristo não é dizer eu aceito Jesus Cristo, e sim falar e reconhecer as verdades sobre Cristo. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus. E confessar Ele como nosso Senhor, e assim nós seremos salvos. Nós entendemos isso. Jesus nos explicou isso. E naquele grande dia, aquele que não confessou o nome de Jesus, o joelho dele se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus. Só que alguns para a salvação, outros não. Só que hoje nós vamos falar sobre honrar o Espírito Santo. E eu terminei naquele dia falando que nós só podemos dizer que Jesus é Senhor se nós formos inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo numa harmonia perfeita. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é que o Espírito Santo, ele é o revelador. E com isso eu quero dizer que é o Espírito Santo que revela tudo que nós precisamos saber. É o Espírito Santo que ilumina tudo que nós precisamos saber. Você só pôde crer em Jesus Cristo porque um dia o Espírito Santo iluminou, revelou a você essa fé de crer em Jesus Cristo. Se você não tivesse ouvido o Espírito Santo falar com você, você jamais teria se convertido. E nós vamos ver isso aqui hoje. E aí que em 1 João, capítulo 4, a palavra do Senhor diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito. Primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, nós não devemos e não podemos crer em qualquer espírito. Porque existe espírito que é de Deus e existe espírito que não é de Deus. E quando eu falo, você deve honrar um espírito. Não é qualquer espírito. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Desde a época de 1 João, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Mas aí você me pergunta, Fábio, ou como eu falo lá na escola bíblica, tio Fábio, como é que eu sei qual que é o Espírito de Deus e qual é o Espírito que não é de Deus? Simples, está no versículo 2.
Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Simples. O Espírito de Deus é aquele que fala que Jesus veio em carne. Mas não só isso que o Espírito Santo vai nos ensinar. O Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as verdades a respeito de Jesus Cristo. Essa é uma delas. Porque o falso Espírito Santo, o falso Espírito, né, ele vai falar outras coisas. Ele vai falar que você não precisa do Espírito Santo, que você não precisa de Jesus. Enfim, esse é o anticristo. Mas nós ficamos com o Espírito de verdade. E com isso, irmãos, não há meio termo. A mensagem de Jesus ela é simples. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Não tem como você falar, mas o irmão chegou em mim, sabe, e revelou um negócio lá do Espírito lá. Simples, irmão. Você precisa pegar essa palavra abençoada ou amaldiçoada que chegou até você e perceber se esse Espírito é o Espírito Santo ou se é outro Espírito. E como é que você faz isso? Simples. O Espírito Santo ele é o autor do Antigo Testamento. Ele é o autor do Novo Testamento também. Obviamente, ele inspirou pessoas a escrevê-los, mas o Espírito Santo é aquele que revela. E a palavra do Senhor, mais à frente no sermão, vai falar que o Espírito Santo ele conhece a mente de Deus. E é por isso que ele, conhecendo a mente de Deus, ele iluminou pessoas para escrever a Bíblia. Então, se alguém chegar até você e falar, isso, assim, você tem que olhar se está de acordo com a Bíblia, porque o Espírito verdadeiro foi ele que escreveu a Bíblia. Foi ele que revelou a Bíblia, foi ele que iluminou. Inclusive, eu falava isso com os adolescentes esses dias. Se você quer sabedoria, diz Tiago, peça a Deus que Ele dará para você generosamente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que pode dar. Não tem outra pessoa que vai dar para você conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, conhecimento acerca das coisas de Deus, se não for o Espírito. Ele é o único que vai revelar para você a palavra. Ele é o único que vai revelar em nossos corações Jesus Cristo. Por isso nós devemos honrar o Espírito, porque Ele é Deus. Ele conhece a mente de Deus. E todo Espírito, irmão, que não é de acordo com o que está aqui, é o anticristo, é outro Espírito. Ou você está com Jesus ou você está contra. Não tem esse meio termo assim, mas... Teve uma vez um irmão chegou em mim e falou assim, Fábio, você vai, eu vi lá, tive um sonho assim, não sei o que ela falou lá, mas não lembro. Você vai casar com tal pessoa. Falei, amém, mas se Deus falou, bora. Aí eu comecei a namorar com a menina. Aí eu separei da menina. Aí eu casei com a Carita. Muito tempo depois. Gente, esse tipo de coisa, esse tipo de mensagem do Espírito sobre casamento, sobre quem você vai casar, pelo amor de Deus. Mostra para mim na Bíblia onde tem isso. Olha, aqui, gente, o Espírito Santo está ensinando aqui em Heresias 4:3, que o irmão chegará a você e falará quem será a varoa ou o varão que você vai casar. Não existe, irmão. Então você pega, e tem que analisar. Você tem que olhar que espírito é esse que está chegando a você, ou em você. Não dá. E aí muitas pessoas, porque não leem a Bíblia, não têm acesso à revelação, ao único que pode revelar a verdade a ele cai nisso. Por isso que nós temos aí muita gente e muita igreja, e, enfim, eu não quero falar sobre isso, mas que cai nisso e acredita nisso, e em outras coisas piores do que isso. E um dia eu caí, é complicado, porque quando fala, é no nome de Deus, é Deus que está fazendo, aí você para, gente, não, mas Deus falou. E se Deus falou, Ele não mente, e você acredita, só que você precisa analisar, você precisa chegar a quem pode revelar a verdade para você de verdade, que é o Espírito Santo.
Então, nós não podemos encontrar a verdade por meio de algum exercício transcendental ou qualquer tipo de força. Ah, não, eu estou fazendo força aqui na minha cabeça, eu vou conseguir, sabe, entender a palavra de Deus, eu vou conseguir ter sabedoria espiritual. Não, você não consegue. O único que pode fazer você ter isso é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai revelar para você. Um dos papéis, né, mas eu acredito que um dos principais papéis do Espírito Santo é trazer a nós a revelação, a iluminação da palavra. Até porque o texto que nós lemos hoje fala que toda palavra que você falar contra Jesus Cristo vai ser perdoado, mas contra o Espírito não. Você vai entender isso por quê mais na frente, porque não tem como você falar uma palavra contra quem revela a grande verdade. Não tem como, porque é o único jeito de você ter acesso à verdade é pelo Espírito Santo. Se você vai contra ele, já era. Sua chance já era. E o único jeito, a Bíblia fala, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não há outra forma. Você não vai encontrar na Bíblia falando assim, olha, se você quer ter fé, você tem que fazer isso aqui. Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir quem? O irmãozinho da revelação? O irmãozinho que roda no meio do culto? O irmãozinho que faz o reteté lá que ele quiser? Não, é a palavra de Deus. É assim que você vai ter firmeza, porque é assim que ele vai revelar para você as verdades. E tudo que você precisa está aqui. Fábio, você não acredita em outros dons? Acredito em todos. Todos os dons eu acredito. Mas eu consulto aqui. Se estiver fora daqui, para mim, problema dele, para lá com Deus. Né? E aquele espírito lá, eu não sei qual que é, mas eu não é o de acordo com a Bíblia. Enfim, o Espírito Santo, irmãos, ele é o criador da palavra. Ele é o revelador. O Espírito Santo é o revelador. Então, nós entendemos isso. Deus Pai, aquele que tem a força e o poder para poder lançar no inferno, ele é o governante de tudo, ele é o Senhor de tudo, mas ele nos ama, ele nos escolheu. E você só pode ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, que morre por nós e faz toda a obra perfeita por nós na cruz, e você só tem acesso a conhecer Cristo, a ser filho de Jesus Cristo, filho de Deus, através do Espírito Santo, que é Ele que revela. Ele que revela. Não há outro jeito, né? Jesus falou, aquele que não honra o Filho também não pode honrar o Pai. João, capítulo 5, versículo 23. Então não há outro jeito. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Né? Então, deixa eu só ver aqui. Então não há outro caminho, irmãos. Ou você confessa a Cristo, sendo iluminado pelo Espírito Santo, ou não há outro jeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, fala o seguinte, nós nascemos de novo pela viva e permanente palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, é assim que você nasce. É pela viva e permanente palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, fala que pode torná-lo sábio para a salvação. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo revelando para você. 1 Coríntios capítulo 2 diz que ninguém sabe o que há em um homem, nem na mente de Deus, exceto o Espírito Santo. E ninguém conhece a mente de Deus, exceto o Espírito de Deus, perdão. E é assim que o Espírito Santo revela essas verdades a nós, através da Bíblia. É assim que nós temos acesso. Então, o que Jesus está falando nesse texto, irmãos? Existem pessoas que estão blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é o pai deles. Mas Deus não pode ser o pai dessas pessoas aqui, no capítulo 12 de Lucas, porque aqueles que têm Deus como pai, têm o Espírito Santo para iluminar a Cristo. E você só tem acesso ao Pai através de Cristo, pois Ele lhe disse isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 2 Coríntios, capítulo 12. Existem duas palavras que eu anotei aqui, gregas, que é muito interessante, que é entusiasmo e êxtasias. Que é entusiasmo e êxtase.
Então, quando 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Voltando àquilo que eu falei. 1 Coríntios capítulo 12, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. E como que essas pessoas, dentro dessa cultura de 1 Coríntios, viviam? Eles viviam numa forma de culto, onde adoravam a Deus, às vezes com danças, às vezes com movimentos, às vezes sexualmente falando. Era a cultura da época. Então, Paulo está falando que, olha, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, versículo 3, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Esse é o exemplo, irmãos, de igreja. Na verdade, Coríntios é o exemplo de uma igreja que tem todos os problemas, porque esse exemplo aqui que Paulo está falando é o exemplo de pessoas que não eram crentes, tinham uma cultura, adoravam o Deus da época, que era Artemis, de uma forma, com o seu corpo, com danças, e aí pegaram o dom de Deus, o dom de conhecimento, o dom disso, o dom daquilo, e adaptaram para aquilo que eles eram. E muita gente hoje imita isso. Porque como que eles adoravam aos seus deuses? Dançando, fazendo festa, e eles queriam fazer isso com a igreja de Corinto. E Paulo está falando isso, olha, eu sei que vocês faziam isso antes, mas agora não é dessa forma. Vocês eram atraídos e levados pelos ídolos mudos, mas não. Agora que você tem o Espírito Santo, ninguém pode falar que Jesus é amaldiçoado. Porque se você faz isso, você está fazendo isso. Mas alguém só pode dizer que Jesus é Senhor quando ele tem o Espírito Santo. E aí nós entramos no segundo ponto, que é a palavra contra Cristo. Se você olhar no versículo 10, todo aquele que disseram a palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Você foi lá e falou uma palavra contra Cristo. Ah, Cristo é isso. Ah, Cristo é aquilo outro. Cristo não presta. Cristo não sei o quê. Tem perdão para isso, irmãos? Tem. Tem perdão para isso. Mas, Fábio, como assim? Está escrito aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Então, você pode falar o que você quiser contra Cristo. Até porque nós, por natureza, antes do Espírito Santo nos revelar a verdade, nos converter, todos nós éramos blasfemos contra Deus, porque os nossos pecados era a mesma coisa que isso aqui, é ser contra Jesus Cristo. Quem não é comigo é contra mim, disse Jesus. Então, enquanto Deus não nos alcançou, nós éramos contra Cristo. Nós falávamos mal de Deus, porque nós ofendíamos o quê? A lei perfeita de Deus. Então, antes de você ser salvo por Jesus Cristo, vou falar assim de uma forma mais clara, antes de Jesus te salvar, você era contra Jesus Cristo, você ofendia Cristo com a sua vida pecaminosa, eu ofendia Cristo com a minha vida pecaminosa. Então, todos nós éramos dessa forma. Olha só, Marcos 3:28, ouça o que diz Jesus, em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda blasfêmia que proferirem. Ou seja, todo mundo é blasfemo, se não tem Jesus Cristo. Todo mundo ofende a Cristo. Mas isso tem perdão. Blasfêmia contra Deus, toda vez que infringimos a sua lei. Você já blasfemou contra Jesus Cristo. Toda vez que nega a soberania de Deus na nossa vida. Toda vez que você tem uma coisa para fazer e você fala, mas eu não quero fazer do jeito de Deus, eu quero fazer no meu jeito. Você foi contra Jesus Cristo, contra o Filho. Toda vez que você faz a sua própria vontade, sem levar em consideração o que Deus tem falado no seu coração, o que você orou um dia e Deus orientou você, e você vai contra, ofendeu a Jesus Cristo. Você blasfema contra Cristo quando você não o reconhece como Senhor e Salvador. Mas enfim, foi por isso que Jesus morreu. Porque todos foram salvos e foram perdoados de suas blasfêmias. Toda blasfêmia, todo pecado em si é uma blasfêmia, irmão.
Todo pecado em si, dependendo de qual, é uma blasfêmia contra Jesus Cristo. Então, beleza, nós já entendemos aqui que contra o Filho do Homem será perdoado. Mas agora vamos ver o versículo, parte B aí. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Contra Jesus pode, mas contra o Espírito Santo não pode. Por que não pode? Eis a questão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o revelador, irmão. Se você for contra o Espírito Santo, você não vai ter mais como receber essa revelação. Porque ele é o revelador. Ele revela a salvação por meio de Cristo. Ele é o único que pode revelar a salvação por meio de Cristo. E tem outro tipo de salvação, a não ser pelo Jesus Cristo? Por Jesus Cristo? Por meio de Jesus Cristo? Não tem, por isso que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas vamos lá. Se você fala mal contra a revelação dele, se você faz qualquer tipo de coisa, você não vai chegar à verdade. Porque nós precisamos entender isso. A revelação que foi nos dada, de Cristo salva, só pode ser dada pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Você pode falar o que você quiser de Jesus Cristo. Você pode meter o pé no Jesus Cristo do dia que você quiser. Enquanto você, eu não amo, não gosto da igreja, não vou para a igreja, que aqueles irmãos é bobo, que não sei o quê, fica lá perdendo tempo. Ó. Beleza, e você vai ser perdoado um dia. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa disso. Agora, você rejeitar a grande e única revelação, é a única, não tem outra. Não tem outro jeito de você ser salvo, se você não receber essa revelação do Espírito Santo. Ele é o único que pode fazer isso. E em João 14, versículo 26, Jesus fala uma coisa muito importante. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? João 14, 26, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, lembra que quando Jesus está lá nas suas últimas palavras, ele faz lá a sua oração sacerdotal, enfim, meio que despedindo dos seus discípulos, ele fala, olha, eu vou, mas eu preciso ir. Se eu não for, o Pai não enviará o Consolador. E ele fala isso no próximo capítulo, João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Irmãos, é isso que Jesus fez, é isso que Jesus ensinou. Se ele não mandasse o Espírito Santo, nós nunca seríamos salvos, porque nós não conheceríamos a verdade, que é Jesus Cristo. E só pode ser revelado através do Espírito Santo. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Porque se você for contra essa verdade, você não vai ter outra chance. Se você for contra isso, mas ser contra mesmo, né? Porque às vezes você não ouve. Às vezes você ainda não está sendo penetrado na sua vida de forma gradual. Mas eu estou falando de uma pessoa que realmente rejeitou. E é isso que eu quero entrar agora. É um texto polêmico. Mas faz todo sentido no sermão, que é Hebreus 6,4. Que fala o quê? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Ser iluminado, irmão, não é ser crente, não. Aqui o pessoal pega nesse versículo aqui porque acha que o crente está perdendo a salvação. Não é isso. Ser iluminado é tipo, você não era crente, veio aqui no culto, de maneira intelectual, você veio aqui, ouviu a verdade, porque aqui o Espírito Santo vai falar verdades sobre Cristo, é isso que ele faz, e você ouviu a mensagem, você ouviu o evangelho. Então, aqueles que foram iluminados, você foi iluminado. Agora, o que você vai fazer com isso é problema seu. Aí ele continua, provaram o dom celestial, que parece que o cara já foi, né, tipo, mega pastor aqui. Não é isso. Esse provar aqui é a mesma coisa de ouvir uma oferta de graça. Olha, você ouviu a mensagem da salvação. Olha, você foi no culto, não é crente, você não sabe o que é Deus, você não sabe o que é nada, mas você ouviu uma oferta de graça, de misericórdia, de perdão. Então você provou esse dom celestial, você teve acesso. Lembra a primeira vez que você teve um acesso a uma palavra que você falou, gente, aquilo ali tem poder, aquilo ali eu não sei, mas mexeu comigo.
ou não, né? Mas enfim, é tipo um possível relacionamento com Deus, é algo tipo, você provou o dom celestial. Você provou de alguma forma, né? Provou o dom celestial. Aí ele continua, tornaram-se participantes do Espírito. Aqui que o bicho pega, né? O pessoal fala, não, já tinha o Espírito Santo, perdeu o Espírito. E a gente sabe, não tem como você perder o Espírito Santo. Se você tem um Espírito, é porque você é salvo. Né? Tipo, tornaram-se participantes, né? Você viu, você experimentou algo do poder do Espírito Santo. É nesse sentido, não é que você tem o Espírito Santo, que você foi salvo, não. Participante do Espírito. Você viu o Espírito em ação no culto, você esteve dessa forma. Aí o 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Aqui ele está falando dos judeus, irmãos. Ele está falando dos judeus, não está falando para nós aqui, isso aqui. É a palavra de Deus, né? Só que você precisa pegar a palavra de Deus, entender o contexto e aplicar. Não é assim. Então aqui, né, ou seja, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Aqui ele está falando do versículo 2, porque no versículo 2 ele fala assim, ó, como você escapará do julgamento de Deus se negligenciaram a salvação tão grande que foi confirmada por sinais e maravilhas. Porque você sabe, o Antigo Testamento, quem falava por Deus eram os profetas. Os profetas eram a palavra de Deus. O profeta falou, se fosse um profeta de Deus mesmo, aconteceria. E qual que é a equivalência correta no Novo Testamento para profeta? Não é o dom de profecia, são os apóstolos. Então os apóstolos vieram com a autoridade. Apóstolo, né, significa isso, autoridade. Então, o Novo Testamento, a palavra de Deus é dos apóstolos. Inclusive a Bíblia fala, né, em cima do ensinamento dos apóstolos, assim que do firmamento dos apóstolos. É assim que o Novo Testamento existiu. Digamos assim, né? Claro que o Espírito Santo foi o autor de tudo, né? Mas aqui ele está falando isso, né, que eles viram o Espírito Santo agir de formas maravilhosas e aqui eles experimentaram a bondade da palavra de Deus. E os poderes, porque isso aconteceu em Atos, a gente viu. E o 6, mas caíram. E ele fala, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Depois de toda essa revelação, de toda essa iluminação, a pessoa virar as costas. Depois de você entender, você ver, você participar, e de fato, você virar as costas. E virar as costas, irmãos, aqui, é um ato que você nunca mais vai querer aquilo. Se você virar as costas a toda essa iluminação, você nunca mais vai poder ser salvo. Porque aqui, de fato, esse é o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. É você ver tudo, você entender tudo, saber o que foi feito. Mesmo assim, você se lasca, não quero. Porque não há outro jeito de você alcançar a salvação, a não ser pelo o Espírito Santo que vai revelar. Se você ouviu e não foi alcançado, infelizmente. E Hebreus 10, 26 vai concluir com chave de ouro isso. Que vai falar assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Se você rejeitou a verdade do Evangelho, não há outra provisão para você. Não há outra salvação para você. Não tem o que você fazer mais. Mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Aí aqui o 29 está o problema. Olha o problema. Com mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou. Aqui é pisar na revelação do Espírito. Você não está nem aí, você pisou na revelação do Espírito, você pisou no que Jesus Cristo fez. Então, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, com mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e o que ele fez, por último? Insultou a graça. Insultou a graça. E aí só tem uma coisa para você, que é o versículo 31. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança.
eu retribuirei. Irmãos, assim eu finalizo o meu sermão. Não há outro caminho a não ser o Espírito Santo. E aquele que rejeitou, aquele que deu as costas, aquele que teve... E todos vão ter, irmãos, uma revelação. Os que não tiveram, isso é com Deus. Deus que vai saber como vai julgá-los. Mas todos que ouviram, deram as costas e blasfemaram contra o Espírito Santo, não há outra opção a não ser cair na mão de Deus. Fogo, inferno, acabou. Então, que o Espírito Santo possa, irmãos, falar aos corações daqueles ainda que ainda não ouviram o Espírito. Porque é Ele que revela. Que o Espírito Santo, Ele vai fazer isso. Ele faz isso da sua forma, do seu jeito. Não cabe a nós, homens, saber como Deus está agindo na vida das pessoas. Se as pessoas viraram ou não as costas para Deus, isso não é com a gente. O que a gente precisa saber é, Jesus é o revelador. E um dia revelada a verdade para você, você vai crer em Cristo. Creu em Cristo, você tem acesso a Deus Pai, a Trindade. Aí sim, a obra perfeita completou na sua vida. Você é salvo. Você é filho de Deus. Então vamos orar para finalizar. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque um dia o seu Espírito Santo, Pai, foi revelado nos nossos corações, Pai, e nós ouvimos a sua palavra, a sua mensagem, Deus, que Jesus Cristo é a verdade, Pai, que Jesus Cristo é que salva, que Jesus Cristo, Senhor, a vinda dele, tudo aquilo que ele fez é verdadeiro, Pai, e nós cremos porque o Senhor, o seu Espírito, Deus, através de ouvirmos a sua palavra, nos transformou, nos mudou, nos fez morada em nossas vidas, Pai. E assim nós obtivemos acesso à graça, Pai. Porque nós não insultamos, Deus, a graça. Nós, pelo contrário, nós a recebemos porque o Senhor nos mudou, porque o Senhor nos transformou, Pai. Antes de nós amarmos o Senhor nos amou, Pai. Nós somos gratos, Pai, a Ti, por essa grandiosa oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo, o Consolador, Pai, que nos livrou, Deus, que nos transformou, nos fez, Pai, reconhecer o Senhor, fez reconhecer as nossas transgressões, Pai, as nossas ofensas contra o Pai, contra o Filho, mas nos mudou, Pai. Deus, nós agradecemos muito ao Senhor, Pai, e nós fazemos isso, Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.